Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. Um prazer estar com você. A gente sempre de volta aqui toda segunda-feira, batendo um papo, levando para você as informações através do nosso programa. Lembrando que a gente sempre tem as nossas reprises na quinta-feira, às 10 da noite e também no domingo, às 10 da manhã. Nosso programa sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. E temos também o apoio da 5bits, empresa que é a que cuida do nosso portal, o portal 7 News, onde você pode também conferir as principais notícias da cidade e da região. Lembrando que em breve nós estaremos já com o nosso aplicativo também, já está quase pronto, né? Já está até na Google Play, né? Mas a gente não vai divulgar ainda o nome e dentro de alguns dias a gente estará com ele 100%. E você também poderá assistir a TV Sete Lagoas, nossos vídeos, nosso conteúdo, também no seu smartphone. É uma mudança tecnológica que vem acontecendo mundo afora aí, né? As emissoras de televisão também indo para o aplicativo e também para as televisões, né? As TVs conectadas, você podendo assistir o nosso conteúdo da forma que você quiser, né? Tanto que seja no canal 9 da NET, também através da internet, no seu computador e também na sua Smart TV e no seu smartphone. Nosso convidado de hoje é um grande amigo nosso, ele já esteve aqui conosco antes, a gente tem aí uma história, né, de amizade ao longo do tempo, sempre se cruzando e sempre prestando um serviço muito grande em Sete Lagoas. Também é pré-candidato nas próximas eleições. César Maciel participou do governo passado, juntamente com o prefeito Márcio Reinaldo, e está de volta agora no mundo político aí como pré-candidato do partido PCdoB. César, prazer estar com você. Que bom, né, estar de volta aqui conosco e trazendo essa novidade. Um grande prazer, Santiago, e todos aqueles telespectadores. Na realidade, hoje a gente já pode quase falar candidato, porque na reprise já terá passado o marco de 15 de agosto. Nossa documentação já está toda no TRE, aprovados pelo nosso partido, e com certeza a nossa intenção, você citou de um dos mandatos que eu tive a oportunidade de participar, mas participei também de 2006 a 2008, junto ao governo de Leônio Maciel, as duas vezes na Secretaria de Esportes, na do Márcio Reinaldo, além da Secretaria de Esportes, eu participei também numa reorganização administrativa da Central do Contribuinte, onde o prefeito tinha a ideia de humanizar, e felizmente o nosso nome foi lembrado como uma pessoa que tinha formação e tinha muito mais trânsito também, onde era necessário para fazer as alterações, e temos certeza que levamos alguma humanização e alguma forma mais concreta. Cobrar impostos são necessários, mas devem ser cobrados com justiça e o cidadão precisa de ser bem atendido. Então tivemos um trabalho também além da área de esporte, que graças a Deus tenho certeza que todos reconhecem nossa passagem tanto pelo governo completo do Leônio 2006 a 2008, como Márcio Reinaldo, fiquei os 2 primeiros anos, fiquei depois 1 ano e meio na SECOM e voltei ao final à Secretaria de Esportes, mas esse conhecimento da área pública eu acho que é bastante importante. Todos nós queremos mudanças, mas é preciso que possamos mudar com conhecimento. Nunca tive um cargo eletivo, aí posso dizer para vocês que estamos trazendo ideias de novo, só que um novo com a experiência e, sobretudo, me preparei para isso, sou formado em administração, com ênfase em gestão pública, estou concluindo agora uma pós em gestão pública municipal e acredito que isso é que é necessário, que a gente alie conhecimento com todos os requisitos que, na realidade, algumas falas como ética, moral, honestidade, isso não é virtude, sim pré-requisito, e trazemos o nosso nome a Sete Lagoas e região com toda a audiência. É uma grande oportunidade, que o nosso partido é pequeno, não vamos ter quase tempo de televisão, então ter uma entrevista como essa aqui é um bom momento para que as pessoas conheçam um pouco mais da minha trajetória e o que eu pretendo ao querer representá-los na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero, antes da gente dar prosseguimento, eu quero dar um informativo aqui, não é fazer um apanhado sobre os últimos dias, lembrar, né, que no portal 7 News nós informamos recentemente, na semana passada,
a relação dos nomes, né, dos pré-candidatos. E a gente quer registrar aqui que naquela lista a gente tem que retirar o nome do Marcelo Coppercelta, que acabou que não vai dar sequência, parece que um problema lá no PMDB, o nome dele não está na lista. Então nós já entramos em contato com ele e já está certo, né, de que ele não irá disputar as eleições. Estava muito nervoso quando a gente conversou com ele, disse que não foi uma coisa muito legal no partido, que teve interferência também do deputado e que não foi uma situação agradável para ele. E a gente não sabe realmente o motivo disso, mas é certo que ele não irá disputar as eleições, né? Já por outro lado, nós temos também a confirmação do candidato Gilson Liboreiro, né, pré-candidato Gilson Liboreiro, já está com a sua documentação ok e já está se preparando para começar a fazer a sua campanha, vai disputar também como deputado estadual. Lembrar também que nós convidamos algumas pessoas para vir no programa e por causa de agenda, né, não foi possível. A gente até tinha preparado aqui para fazer algumas entrevistas com dupla para que a gente pudesse atender mais gente, né? Então, por exemplo, nós temos um nome que é o Iveson, não pôde vir, disse que não teve condição, porque o horário que a gente fazia as gravações era o mesmo horário de almoço dele e ele não tinha condição de vir, né? O Hudson Maciel também, nós tentamos com ele algumas vezes e não deu certo, não coincidiu para ele, porque disse que não estaria na cidade. Tem também o André de Jesus, né? Ele fica mais em Brasília do que aqui, e aí nós não conseguimos acertar esse horário devido para que ele pudesse vir fazer a sua entrevista. E tem ainda também mais um, deixa eu ver quem foi, o Caio Valassi, né? No dia que a gente ia fazer a entrevista com o Caio Valassi, ele disse que não pôde vir e acabou que a gente não fez a entrevista com ele também. São nomes que a gente convidou, né? Que a gente procurou tentar fazer com que eles viessem no programa. Mais um nome que apareceu de última hora aí, que foi o do Rodrigo Braga. A gente conversou com o Rodrigo Braga, nós nem publicamos, né, no nosso portal, porque o Rodrigo pediu que a gente não publicasse nada antes que ele se oficializasse, porque ele teria um encontro com o seu partido Verde, né, para definições da sua candidatura. Até esse momento da nossa gravação, nós não temos definido que ele realmente será candidato, temos a informação de que ele estava negociando para que ele fosse candidato. Tem alguns outros nomes também que a gente chegou a entrar em contato, mas é um contato muito difícil, então a gente procurou trazer, né, durante esses últimos meses, todos aqueles que a gente conseguiu para levar para você a informação, apresentar para você o nome, a pessoa, para que você pudesse ter aí, né, tirar as suas conclusões de cada um e fazer a sua escolha de uma forma mais segura, para que na próxima eleição você possa votar realmente no sentido de que seu voto seja um voto seguro. Você teve um processo difícil para você chegar nessa condição de se candidatar ou não? Como é que foi? Lembrando também que nós entramos em contato com um que é do partido PHS, que foi o Júlio Enfermeiro, né? Que também nós chegamos a conversar num momento e depois, no segundo momento, ele não respondeu e a gente deixou para lá. Voltando à pergunta, para você, como é que foi a definição para você vir? Né? Você é o atual presidente do PCdoB em Sete Lagoas? Não, fui até dezembro e fizemos uma composição. Tomamos uma decisão, hoje o presidente chama-se Isaías, é um funcionário efetivo da prefeitura, da área de saúde, já era afiliado há um bom tempo, foi candidato a vereador por 2 mandatos, mas naquele momento já começava a se discutir a possibilidade de eu assumir essa tarefa de ser deputado estadual. Chamo de tarefa porque nos tempos atuais, onde procuram desconstruir a política, não é muito simples. A nível familiar, às vezes a gente tem discussões, às vezes a gente tem posicionamentos no próprio, felizmente, eu tenho uma vida ligada ao esporte, tenho uma vida ligada à área empresarial do município, como pequeno empresário, mas já fui vice-presidente do CDL, quando vir para Sete Lagoas numa decisão de empreender na área de informática e telefonia celular, aqueles que me conhecem sabem.
Então, hoje em dia, você levar à frente uma candidatura é uma coisa que por si só já começa a ser difícil. Nesse momento nós tomamos a decisão, eu já era presidente do partido há 10 anos, uma coisa que tive a honra de ter sido convidado em 2007, eu era presidente de uma confederação nacional, pelo ministro do esporte à época, Orlando Silva, onde o Ministério procurava fazer algumas modificações, buscava-se fazer com que o esporte fosse muito mais abrangente do que se pensar exclusivamente no futebol e nas áreas de alto rendimento. O alto rendimento é bastante importante para o nosso país, mas nós tínhamos a visão de ter um esporte como fator de inclusão social. Eu já era secretário há mais de um ano aqui em Sete Lagoas, no governo de Leone Maciel. Tínhamos um programa bastante importante, que era o Segundo Tempo. Naquela época eu fui convidado a ingressar ao partido PCdoB, que eu não tenho nenhuma dificuldade de estar aqui discutindo qualquer relação que se queira discutir sobre o que é ser PCdoB ou o que não é ser PCdoB. Agora, nessa vida, como eu disse, de alguns contrastes, eu sou um pequeno empresário, eu tenho as minhas atividades profissionais, luto para um país mais desenvolvido, e dentro desse caminho é que às vezes há algumas contradições. Eu tenho amigos que não entendem como que César Maciel é um membro do PCdoB. Alguns momentos onde o ódio na política está tão acirrado, houveram momentos em que eu cheguei a medir se valeria a pena ou não essa intenção, que não é individual, de César Maciel ser um candidato, mas ter a condição de buscar cumprir a função de um deputado estadual para Sete Lagoas, para a região e para Minas Gerais. Nesse sentido é que eu não digo que foi difícil decidir ser candidato, foi uma coisa que foi construída aos poucos, dentro do partido em primeiro lugar, dentro da comunidade, que eu acho que é bastante importante refletir com aqueles que possam ser apoiador, porque campanha eleitoral não é aquela para se ter cabos eleitorais pagos por aí. A gente luta e lutamos muito para acabar com o financiamento público de campanha, para acabar com o financiamento empresarial, por entender que esse é o primeiro caminho para a corrupção. Então eu tive momentos de dificuldade por essas incertezas da política que está sendo praticada em Minas Gerais e no nosso país. Mas todos falamos em mudança. Se falamos em mudança, é preciso que não nos obitamos. E essa não omissão foi convergindo para que o meu nome fosse um dos representantes da cidade de Sete Lagoas através do nosso partido, por essa trajetória de vida, uma trajetória de vida que eu não vou ficar aqui relembrando para todo mundo, mas convido depois a quem puder entrar no blogzinho, que é o que a gente tem condição de estar fazendo. Lá vocês vão conhecer um pouco mais de quem é César Maciel, mas se algum bloco a gente tiver essa oportunidade, eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas o difícil foi ter aquela certeza que a opção pessoal de ser um candidato não significa mudar nada no decorrer da minha vida. Quero e serei a mesma pessoa, do início até agora, respeitando cada um dos servidores que eu tive, seja a nível municipal, seja a nível empresarial, e com essa relação ter um diálogo com aqueles que vou representar, porque é importante que tenhamos consciência do que é ser um deputado estadual. Nós temos função de legislar, de fiscalizar, com independência, com autonomia, para não depender, indiferente de quem seja eleito, ou governador ou presidente da República. Obviamente que a gente não vai tanta coisa de Brasília, mas são reflexos. Mas a nível principalmente estadual, termos consciência que nós não temos que entrar em nada especificamente do Executivo, a não ser fiscalizá-lo. E buscar que, através das leis que sejam votadas, elas sejam para o bem comum. Esse é o principal objetivo. E dentro desse objetivo, tenho certeza que me preparei para isso, por isso estou colocando meu nome à apreciação de vocês de Sete Lagoas e todos os lugares, porque a TV chega não simplesmente em Sete Lagoas. A TV hoje, com o apoio da internet, chega a os 4 cantos. Nós temos 857 municípios. Se você me permitir só fazer uma parte aqui, em 2010 eu fui escolhido para ser o coordenador da Conferência Nacional do Esporte em Minas e Espírito Santo. Por exemplo, em Minas eu visitei mais de 80 municípios fazendo uma preparação para que essa conferência refletisse realmente o que a população esportiva de Minas Gerais entendia ser importante. Com isso eu conheci realidades iguais e muitas bem mais difíceis do que as de Sete Lagoas.
Então, junto a essas pessoas, e como estou dizendo, o esporte é um fator de inclusão social, assim que a gente pensa. Quando a gente for falar um pouquinho de proposta, se tiver o tempo, vamos dizer o que é transformar política pública em uma coisa constante, não simplesmente um momento de um governo. Política pública é para ser de Estado, e dentro dessa política pública de Estado é que eu entendo que o meu nome pode ser um desses representantes. Ô César, quais que foram as suas últimas atuações em Sete Lagoas? Eu me lembro que você, no governo Márcio Reynaldo, você trocou de função, né? Você teve 2 cargos. E depois, ele saindo, você voltou para a iniciativa privada. Como é que foi isso? Na realidade, no governo Márcio Reynaldo, eu fui convidado, desde o momento da elaboração do plano de governo, desculpa a falta de modéstia, mas buscaram pessoas que tivessem condição de propor, desde um plano de governo, mudanças para um determinado governo. Dentro desse governo, nós tivemos a oportunidade, depois de eleito, não por questão partidária exclusivamente, de assumir a posição de secretário municipal, e como secretário municipal implantamos diversas ações, como eu digo, onde a inclusão social através do esporte é mais importante do que simplesmente apoiar o esporte de alto rendimento. Você falou, aqui vou fazer até um parêntese para colocar, hoje eu sou um diretor do Democrata, voluntariamente, estou há mais de um ano buscando apoio ao Democrata. De vez em quando há até algumas contradições que pessoas da diretoria do Democrata falam, quando você era secretário, talvez você não apoiou a gente tanto. Não apoiei tanto porque eu tenho uma visão de que apoiar o esporte precisa de ser apoiar que os dirigentes tenham condição de estar mais capacitados e buscar iniciativas junto à iniciativa privada, porque não é o poder público que vai bancar o tempo todo um clube de futebol, uma academia ou algumas outras coisas. Ao tocar em academia, vou te dar um exemplo. Nós começamos a pensar que era importante para Sete Lagoas melhorar as condições da prática esportiva. E a academia ao ar livre estava muito em moda, pedia-se aqui para um deputado, pedia-se ali para outro. Nós fizemos um projeto que buscamos ter 100 academias ao ar livre em Sete Lagoas, aonde fizemos uma grande licitação. Essa licitação por tomada de preço, de forma que, à medida que o governo tivesse condições de pagando, a gente teria um preço melhor. Comprar 100 é muito mais fácil do que comprar uma, e dessa forma nós chegamos a colocar mais de 50 academias ao ar livre em Sete Lagoas, mas com uma visão de que não é simplesmente colocar um espaço para a pessoa fazer de vez em quando uma atividade física. Se você me permitir, o programa Mexa-se, que nasceu dentro desse projeto, foi uma condição de valorizar o profissional de educação física, que esse profissional de educação física pudesse estar levando uma atividade física para aquele que não tem condição de estar pagando uma academia, numa condição organizada. Às vezes eu toco num tópico e peço para ter um tempinho para detalhar ele um pouquinho mais à frente, mas para não fugir da sua pergunta, que eu queria colocar. Os 2 primeiros anos, eu estive especificamente dentro do esporte. No primeiro ano, estruturamos muitas coisas dentro da secretaria, e com respeito à secretária anterior, que foi Lídia Alane, uma pessoa que eu reputo da maior condição, nós tínhamos uma condição de seguir com o projeto. Por exemplo, as academias não foram simplesmente da cabeça do secretário, do prefeito ou de vereadores. Nós estudamos a vulnerabilidade social e as condições necessárias. A gente tinha já uma diretriz do esporte que demos sequência, porque eu entendo que política pública se faz assim. Acho que tivemos um gol de placa, que foi conseguir trazer a seleção do Uruguai para cá, vendo aquele momento de Copa do Mundo como uma oportunidade econômica para modificar Sete Lagoas. Levamos o nome de Sete Lagoas numa internacionalização em todos os sentidos. O Uruguai não jogou nenhuma partida em Minas Gerais, mas tomou essa decisão de estar se ocupando da beleza, que é a Arena do Jacaré, não sei se é permitido, mas vou falar o nome do JN Resort, que é uma condição de receber com qualidade qualquer autoridade, seja ela pública, seja ela um cantor, seja ela uma delegação de futebol, como foi, e tenho certeza que Sete Lagoas cresceu bastante e foi vista para o mundo inteiro através do esporte nesse período. Nós saímos no 3º ano de governo, aí uma questão de arranjo político, que um outro partido iria assumir a nossa secretaria, mas naquele momento o prefeito me falou: César, seu trabalho foi um trabalho profissional, um trabalho técnico, nesse momento não terei condição de mantê-lo como secretário, mas você estará voltando. Voltei daí a 4 meses,
para a SECOM como assessor e lá desenvolvemos um projeto, como falei, buscando implantar e agilizar uma certidão que durava de 7 a 10 dias, nós conseguimos reduzir para 2 dias, implantamos, por exemplo, o atendimento do SAI dentro da SECOM para buscar se o nome é central do contribuinte, todos os órgãos da prefeitura deviam estar mais interligados. Estudamos isso e felizmente tivemos a oportunidade de trazer, tenho certeza, uma maior humanização para esse setor. Voltamos ao final do governo para a Secretaria de Esportes, acredito que foi uma intenção do prefeito de deixar alguma coisa um pouco mais, sem criticar o secretário que esteve nesse período, mas um pouco mais organizada para uma transição de governo, com essa experiência que eu já tinha, inclusive do governo anterior de Leone Maciel, que eu fui secretário de seu governo. Aqui parabenizar a Luísio, que foi uma pessoa que fez uma transição muito bem feita de governo, e nenhum nome, né, nenhum detalhe dentro do esporte ficou dentro de gaveta. Preparamos uma transição para quem assumiu dentro da nova administração do Leone pudesse ter essa condição. Hoje eu sou, na vida privada, um pequeno empresário da área de turismo e eventos, tenho uma vocação muito mais para grupos e trabalhamos o turismo de uma forma, inclusive com um sonho grande de que o receptivo de Sete Lagoas possa ser mais efetivo, mas não é tão simples com a varinha de condão bater ali e fazer funcionar. E sou voluntariamente diretor do Democrata, estamos completando quase um ano, assumimos a área de marketing lá, buscamos uma posição para que aquilo que eu falava, que a gente pudesse buscar condições para que o clube andasse com suas próprias pernas e não simplesmente depender do poder público, que tem muito mais o que fazer. Estamos agora colocando o nosso nome, mas não tem nada parado. Quem precisar de mim daqui a 15 minutos para uma ação, seja do esporte ou seja uma pessoal, estamos em condição. Aproveitando, né, já que você tocou do Democrata, quando que o Democrata volta a jogar? Na realidade, nós tivemos uma passagem boa agora, infelizmente ficamos fora do campeonato sub-15 e sub-17 por condição econômica. Nossa intenção, se estávamos até devendo jogadores do área profissional, seria talvez arriscado fazer, mas estamos buscando fazer com que a nossa área de preparação, que são os jovens 12, 14, 15 e até 20, vamos dizer, sejam aproveitados por uma próxima condição, mas o Democrata só volta em final de fevereiro, março do ano que vem, ainda não está 100% definido o calendário, mas estamos num trabalho bastante sério para que a gente possa não continuar com erros do passado. Temos uma diretoria atuante, dentro dessa diretoria nós estamos buscando, primeiro, resolver tudo que não é pouco, que tem de problemas do passado, leilão do recanto, dívidas trabalhistas. Sobretudo, aqui posso dar um exemplo, agora que chegamos ao 5º lugar no Campeonato Mineiro, nós corríamos o risco de nem estar classificado. E aqui quero fazer, em diferente condição política, um agradecimento ao atual prefeito Leone Maciel, que foi uma pessoa de grande importância para que o Democrata estivesse jogando. Entre o primeiro e o segundo jogo, nós corremos o risco de estar fora do campeonato. Isso significaria cair para a 3ª divisão e ficar 2 anos sem poder disputar nenhuma competição. Então, Leone teve um papel responsável, mas bastante importante para que isso andasse. Abriu portas para nós e fez com que, em alguns momentos, determinadas empresas que nem sempre estavam nos atendesse pela força que é Sete Lagoas. E não vou aqui ficar citando o nome das empresas especificamente que nos apoiaram, mas tivemos sim essa força do poder público fazendo o que é correto, que é abrindo portas e mostrando, você está em Sete Lagoas, você tem uma responsabilidade social com essa comunidade, e o esporte é uma maneira de fazer essa responsabilidade social. Jogo vamos ter de profissional aproximadamente final de fevereiro, início de março, porque não está pronto o calendário de 2019. Mas estamos nos reunindo, só nos últimos 30 dias tivemos mais de 3 reuniões, tomamos decisões importantes sobre ações que estão em andamento, como citei aqui a questão de ter um Recanto do Jacaré arrematado, os licitantes que são hoje, de fato e de direito, proprietários, mas proprietários de uma coisa que é muito mais, são 114 anos de Democrata. Então nós precisamos fazer um acordo bem feito com as partes e dentro desse acordo bem feito manter nosso centro de treinamento e ter em 2019 a arena voltando para o município, que esse momento o município
dentro do que foi acertado com o Estado de Minas Gerais, o governo municipal é quem gere a arena, mas o contrato de 10 anos vai terminar em 2019 e nós pretendemos ter uma condição financeira, ter uma condição estrutural para que o Democrata possa ser o legítimo dono, como assim o é, mas as dívidas trabalhistas do passado, esses problemas interferem. Não dá para a gente pegar, por exemplo, e ter ele arrematado daqui a alguns dias ou ter impedido por questões jurídicas. Aqui, então, corre o risco do Democrata em 2019 pegar a arena de volta e perder ela por causa de um processo? São duas coisas. Como é um patrimônio muito importante conseguido, um simples processo trabalhista, já tentaram inclusive fazer essa arrematação, porém o juiz entende que um patrimônio daquele não pode cobrir de repente uma dívida de 200, 300 mil. Mas eu quero tranquilizar aqui, inclusive, aquele nosso fiel torcedor, que nós vamos chegar a 2019 com as dívidas do passado equacionadas, todas elas, se não pagas, no mínimo, bem negociadas, de forma que esse não seja um problema. Aqui falo em nome da diretoria, quero não ser o salvador da pátria, mas dizer, nós temos um presidente que retornou com bastante ação e estamos buscando outras parcerias que façam com que o futebol, mais ou menos o que o Bela Vista é. O Bela Vista tem toda uma renda através do Bela Vista Social e com isso ele tem condição de estar fazendo um Bela Vista forte na área do futebol. Parabéns a vocês. O Democrata, nós entendemos que esse é o caminho. Nós temos que fazer com que, por exemplo, a renda de uma academia que está dentro do recanto, ela é depositada em juízo, não pode nos apoiar em nada para as ações do futebol. Por quê? Porque as questões das dívidas trabalhistas, principalmente do passado, nos trazem esse problema. Então é o que eu acho, a administração tem que ser sempre utilizada com capacidade, com competência. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa movimentação de Sete Lagoas. Não sou nascido em Sete Lagoas, estou aqui, vou completar 20 anos já de Sete Lagoas, sou cidadão honorário, sou medalha do mérito, do Gran Mérito e do Mérito, felizmente, e tenho um orgulho de muitas das vezes, não falei aqui das minhas atividades esportivas, como dirigente nacional e internacional, sempre que sou recebido, eu recebo e-mails de muitos amigos que falam Sete Lagoas como ela deve ser, a nossa grande Sete Lagoas, e não com essas mazelas, sejam elas políticas ou sejam elas de problema esportivo. Ok, vamos então para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o nosso segundo bloco, conversando hoje com o pré-candidato César Maciel. Já na nossa reprise será candidato a deputado estadual. Até lá então, voltamos já já. Já estamos de volta para o segundo bloco do programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, recebendo hoje o César Maciel. Ele é do PCdoB, ele está como pré-candidato a deputado estadual por Minas Gerais, representando aí a cidade de Sete Lagoas. Vamos agora falar um pouco também dessa questão política, da sua campanha, do que ele está prevendo. Ô César, a gente entrevistou aqui uma colega de partido sua, na verdade são quantos candidatos que vocês terão em Sete Lagoas, do PCdoB? 2. Sou eu, como candidato de sexo masculino, e a Yolanda, uma mulher guerreira, combativa, já foi candidata a vereadora e tem uma ação muito mais próxima às mulheres, mais próxima àquele dia a dia, onde ela chega até com mais propriedade que eu nas casas, porque ela faz seu serviço de cabeleireira a domicílio, né? Então é uma pessoa que tem esse, não que eu não tenho apelo popular, mas ela tem aquela facilidade de no dia a dia estar mais perto das famílias do que a gente ter oportunidade por algumas atividades esportivas, empresariais que tenho, que não é tão direto assim. Então teremos 2 candidatos, uma chapa própria de deputados estaduais no estado, não vamos coligar com ninguém a nível estadual, federal sim, mas estadual vamos ter em torno de 70 candidatos do estado inteiro. E Sete Lagoas, como 8ª economia do estadual, comportar 2 candidatos não é tão difícil. Aqui queria fazer um parênteses. O nosso partido é o partido que a gente brinca que em alguns momentos a cláusula de que tem 30% de um gênero e 70% do outro. Se a gente pensar, por exemplo, as nossas deputadas federais,
onde a gente tem quase 60% feminino, seria a questão. Enquanto muitos partidos ficam correndo para conseguir uma mulher para garantir a proporção de 1:2, no nosso caso vai acontecer de alguma candidata, de algum mais à frente, talvez, a gente ter 70% de mulher e 30% de homens, o que não seria incorreto, porque nós temos uma maior população feminina do que masculina no país. É claro que a participação política feminina não é tão grande, mas no PCdoB isso não acontece. Olha, eu vou aproveitar você falando disso aí, eu quero aproveitar e parabenizar a Câmara de Vereadores, em especial o nosso presidente Cláudio Nassif Caramelo, pelo projeto Parlamento Jovem, né? A gente esteve lá fazendo a cobertura daqueles jovens, 17 jovens que assumiram como vereadores, né, do Parlamento Jovem, e eu fiquei muito motivado com esse projeto porque ele aproxima os jovens, né, principalmente os estudantes da Câmara de Vereadores, o que possibilita um futuro mais promissor para que mais pessoas possam ser inseridas na política e de uma forma mais correta, né, aprendendo dentro da escola como que é a política, né, e fazendo com que esse caminho seja mais tranquilo. E nos surpreendeu muito também que são, parece que 9 homens e 8 mulheres, sendo que a presidente do Parlamento Jovem é uma menina muito inteligente, tem 15 anos, arrebentou lá na sua fala, né, na sua primeira apresentação, e realmente deixou muita gente motivada, muita gente parabenizando esse projeto aí do Parlamento Jovens, e realmente é algo a ser copiado até por outras cidades, né? Espero que dê tudo certo, que as reuniões possam acontecer. Até tive uma conversa com o presidente Caramelo, disse para ele, olha, merece nas reuniões deles, né, vocês transmitirem as reuniões dele pela TV Câmara, para popularizar isso. E caso a TV Câmara não queira ou não tenha condição de fazer isso, a gente coloca a TV Sete Lagoas à disposição de estar colocando a reunião do Parlamento Jovem, né, para a gente disseminar esse trabalho dos jovens, para que outros jovens possam ver, possam gostar e possam ver a política de uma forma diferente, uma forma mais interessante, principalmente com a chegada mais forte das mulheres, que a gente necessita que isso aconteça. Eu tenho observado, acho que já falei isso aqui, nos países, né, nos países que tem governo onde a mulher está à frente, né, as mulheres governando, tem mais honestidade. Isso aqui é um fator primordial. Então a gente tem que saber que as mulheres têm esse papel importante a ser desempenhado na política. Santiago, com a liberdade que eu teria, eu ia te pedir uma parte, né, sobre a juventude. Se você acompanhou esse projeto lá, se você está sabendo. Então, nesse sentido é que eu gostaria de aqui fazer uma colocação sobre a maneira PCdoB de ser. Por exemplo, em relação ao jovem. O ministro do Esporte, que foi quem me convidou em 2007, ele foi presidente da União Nacional dos Estudantes antes de assumir uma função de secretário executivo no primeiro governo ainda, quando o Ministério do Esporte foi criado em 2003, ele saiu diretamente da UNE para assumir a função de secretário executivo do Ministério do Esporte, com a sua participação PCdoB. Quem foi, logo que ele assumiu como ministro, foi o Adson Ribeiro, que hoje é o presidente do PCdoB estadual, o sucedeu na UNE, e Manuela Dávila sucedeu, que hoje, até poucos dias era nossa pré-candidata a presidente da República, uma pessoa de 36 anos apenas, tendo a audácia de, com 2 mandatos de deputado federal, um mandato de deputado estadual, apresentar o seu nome. Então essa coisa da juventude, ela é muito séria dentro do PCdoB, o que a gente tem de mais forte. Eu não tenho mais a possibilidade, sou jovem há mais tempo que eles, porém, o que importa é a cabeça, muitas das vezes, ter esse veio de juventude. E parabéns ao Caramelo por essa ação. Eu entendo que o jovem, quando se afastou da política, foi muito mais por essa questão de uma certa colocação incorreta de mídia, aonde criminalizam a política para caminhos. A corrupção deve ser combatida em todos os níveis, seja ele municipal, estadual, federal, seja ele, porque corruptos, é preciso que hajam corruptores também, então a gente precisa de ter esse viés.
Então, quando o jovem se afastou um pouco dessa condição de ter interesse pela política, foi por uma mídia que batia erradamente em muitos conceitos. Mas o PCdoB tem na juventude o seu maior celeiro de futuros dirigentes. Só esse exemplo que eu dei aí, 3 mandatos consecutivos geraram simplesmente um ministro, um secretário executivo e uma candidata a presidente da República como a Manuela, que durante mais ou menos 6, 7 meses andou com sua filhinha de 2 anos em todas as idas. Ela não deixou de levá-la em nenhuma, porque fazia questão até, ela durante o início da sua trajetória ainda amamentava sua filha, e por um entendimento que a mulher tem que estar próxima do filho, que uma das funções importantes da mulher é ter gerado e cuidar bem daquela criança. Mas falando da juventude especificamente, nós do PCdoB valorizamos demais essa questão do jovem, e o jovem é o ponto mais forte que nós temos. O César, como que ficou a questão das mulheres, né, no PCdoB? Porque a gente tinha conversado antes, né, até viria Sete Lagoas, a Jo Moraes, que seria candidata a senadora, né, e depois parece que mudou, ela ficou a vice-governadora, ficou aquele negócio vai, não vai, né, a gente ficou numa indefinição. E também a Manuela com relação à vice do Haddad. O que está colocado realmente na mesa nesse momento para que a gente possa entender? Na noite específica da vinda dela, ela teve que viajar para Brasília, porque algumas coisas alheias não, superiores à vontade exclusiva do PCdoB enquanto partido estavam acontecendo, e nós temos uma visão de país maior do que simplesmente um momento eleitoral. E dentro dessa contribuição, a vontade específica de Jo Moraes, que andou mais de um ano levando o seu nome a senadora, e tem certeza que seria uma legítima representante do povo mineiro, mas foi buscado, ninguém governa, para se garantir uma governabilidade é necessário que haja coligações. Nós vivemos num país onde temos essa representatividade, uma democracia através de uma representatividade participativa dos partidos que compõem. Que eu não vou aprofundar nesse item, mas não adianta simplesmente ganhar uma eleição e não governar. Nós temos um exemplo recente de que teria acontecido isso dentro desse país, aqui sem criticar o que foi o impeachment da última presidente, ou não, mas a não governabilidade gerou que isso acontecesse. Dentro desse papel é que o PCdoB abriu mão do nome Jo Moraes para que houvesse uma composição a nível, cedendo esse nome de candidata ao Senado para um outro partido. Essa hoje está sub júdice. A gente, no primeiro momento da gravação, é que está acontecendo inclusive um julgamento aqui acho que a gente pode falar nominalmente, né? Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, do partido PSB, houve uma posição nacional em que haveria uma composição maior, e essa composição representaria deixar a vaga do Senado ao partido PSB, e que está assim. A convenção do PCdoB terminou com a seguinte condição: definimos quem são nossos candidatos, tanto estadual quanto federal, chapa completa, não completa, mas chapa pura, vamos dizer assim, exclusivamente do PCdoB a nível de estadual, e lançamos, acredito que 6 a 8 nomes a federal para uma composição que será maior discutida pela direção. Isso foi decidido no dia 4 de agosto na nossa convenção, prazo era até dia 5, e fomos surpreendidos por essas coisas de nível nacional, que ainda estão sub júdice, ainda estão em discussão. Então, especificamente Jo Moraes, que você perguntou, uma pessoa que tem uma trajetória por Sete Lagoas, que já defendeu muitas das ações importantes, inclusive, se me permite, como presidente da Comissão de Defesa Nacional, ela teve papel fundamental para que o blindado que é produzido pela Iveco continuasse sendo produzido em Sete Lagoas, esteve aqui por mais de 2 vezes, fez pronunciamentos no Senado e se reuniu com a direção da Iveco para que postos de emprego pudessem ser garantidos. Às vezes as pessoas não têm uma compreensão que um deputado federal tem como intervir numa posição, mas como presidente da Comissão de Defesa Nacional, na época o ministro da Defesa era Aldo Rebelo. Então, com essa força toda, nós garantimos que fosse mantida essa posição. Então, Jo hoje
está escrito, nós estamos falando público, às 14 horas, no momento que começa o julgamento da discussão PSB estadual com PSB nacional. É claro que vamos à noite, vamos ter reprise, posso estar falando uma coisa atrasada. Dependendo do resultado, outro senador poderá entrar. Nesse momento eu entendo que nem voltará a ser Jô Moraes, porque há algumas intenções, e já foi discutido dentro do partido que a nossa participação como uma candidata a vice-governadora poderá representar também uma importância da força, não do partido, mas a força de um bloco progressista que tem pensamentos diferenciados para melhorar o estado de Minas Gerais. Nesse sentido, Jô Moraes, estamos falando nesse momento, é a vice-governadora da chapa majoritária ao lado do atual governador Fernando Pimentel. Eu acho que eu faltei alguma da sua pergunta. Não, da Manuela. Em relação a Manuela, o que aconteceu? Nós chegamos a ter quase 20 candidatos. Faltando 3, 5 dias para a convenção, não havia vice de ninguém. A gente tinha uma febre de candidatos e não tinha, indiferente de qual partido defender A ou B, a maioria dos partidos não teria um vice. Como, no caso do PCdoB, nós realizamos a nossa convenção garantindo o nome de Manuela Dávila como a pré-candidata. Agora, é importante não brincar com uma eleição presidencial. Simplesmente lançar um nome, como eu não sou candidato a deputado para lançar meu nome a vereador, inclusive se a minha base quiser que eu assine por escrito, que eu não tenho intenção de ser vereador, eu poderia estar. Nós não estávamos lançando o nome de Manuela simplesmente para fortalecer um projeto. Você disse que você não é pré-candidato a vereador, não é? Que você é pré-candidato a deputado estadual. Agora também tem gente que vai te perguntar se você não é pré-candidato a prefeito, né? São momentos distintos. Eu não tenho a pretensão de dizer que meu nome está preparado para ser o prefeito de uma cidade que eu aprendi a amar. Eu vivo 365 dias, 24 horas por semana em Sete Lagoas há 20 anos. Tenho esse orgulho de ter escolhido viver, criar meus filhos aqui nessa cidade. Porém, e já tinha um pequeno sítio aqui na região há mais de 30 anos. Então isso eu acho que me credencia a me sentir sete lagoano. Nós não sabemos o que pode acontecer em 2022, ou 22 não, 20, né? 20. Em 2020, ou por outras razões judiciais, até agora, 18 ou 19. No momento em que tenha-se que talvez discutir Sete Lagoas, mas vamos esquecer 18 ou 19, vamos pensar em 2020. Dependendo da trajetória, 2 anos num processo político, podem acontecer muitas coisas. Quando eu disse não estou me lançando a vereador, porque aqui não é simplesmente ocupar um espaço e ter o nome mais valorizado para ser mais conhecido ou não. Ser secretário 2006, 2007, 2008, 2013, 14, 16, me fizeram conhecer muitas pessoas, me fizeram andar por 4 cantos de Sete Lagoas, conhecer essa realidade, infelizmente, como a grande condição do povo brasileiro, onde temos ainda uma desigualdade social muito grande, e as ações que desenvolvi, seja ela frente à Secretaria Municipal de Esportes, ou desenvolvi perante um projeto importante que é a Central do Contribuinte, onde ali eu atendia o mais alto vereador ou o mais simples contribuinte, com uma visão humanitária de ouvi-los e aí criar uma reforma para melhorar o atendimento à comunidade nessa área. Sem tributos, sem recolhimento de impostos, não somos capazes de estar executando boas políticas públicas. Então, me senti muito à vontade, o período que abandonei, vamos dizer assim, o que corre aqui na veia, que é o esporte, por ter sido atleta, dirigente e ter uma visão esportiva, eu, ao estar na SECOM, pude viver uma outra realidade, que é como o município gerir essa questão, arrecadar bem para aplicar bem aquele imposto e ter justiça social também no imposto, cobrar o que é correto do grande empresário, cobrar o que é correto do grande latifundiário, cobrar o que é correto daquele que tem um caminhão de lotes
mas ter uma visão correta também para aquela senhora que muitas das vezes não é capaz de pagar uma taxa de coleta de lixo porque foi mal instruída à época do lançamento dessa taxa. A taxa é necessária, ela tem suas razões. Agora, temos que, de uma forma humanizada e de uma forma correta, fazer a aplicação dos impostos para que a política pública tenha financiamento, inclusive, dele próprio. Então, não me lanço candidato, não tenho essa pretensão. Eu tive o cuidado de falar que Manuela ali não estava simplesmente levantando o seu nome para serviço de alguém, como eu não estou levantando o meu nome para ser um pré-candidato a vereador daqui a 2 anos. Nós temos uma chapa de pessoas nascidas em Sete Lagoas, pessoas que no dia a dia, como eu citei o caso da Yolanda aqui, que no dia a dia andam bem mais perto, e não me sinto muito capacitado para ser um vereador. O vereador, em alguns momentos, ele precisa de conhecer um pouco mais da realidade até do que eu próprio conheço, porque ele nasceu, criou, ele fala de igual para igual com todas as pessoas. Uma crítica que às vezes tentam colar em mim, essa condição de ser de fora de Sete Lagoas. Mas é uma visão muito provinciana e eu também não serei exclusivamente um deputado estadual de Sete Lagoas. Vou fazer tudo o que é possível para Sete Lagoas. Nosso foco, essa 8ª economia, são mais de 160 mil eleitores e nós podemos eleger até 3 ou mais deputados estaduais de Sete Lagoas. Se você, eleitor que está conversando, der uma analisada, inclusive, como, pela força de fazer uma chapa própria, de não entrar, às vezes, em conchavos, em montagens de chapa maluca aí, nós vamos precisar da metade dos votos que talvez um deputado de um outro partido hoje está precisando. Então, eu me atrevo, sim, a trazer o meu nome a vocês para essa função específica de ser um deputado combativo, um deputado que olhe por Sete Lagoas dentro de uma visão de bem-estar social, do bem comum em primeiro lugar e não de grupos, nesse intuito que o nome de César Maciel, através do PCdoB, está sendo colocado para essa população. Ok, César, eu te agradeço então, desejo boa sorte para você, né? Sei que a luta aí dos candidatos é muito grande, né? A gente tem um cálculo, eu trabalho nas campanhas políticas desde os meus, acho que 12, 13 anos, né? Aprendi muita coisa, vi muita coisa acontecer e realmente não é fácil. Fazer uma campanha política é difícil. Tem muita gente achando agora que vai fazer a campanha virtual. Não adianta. A campanha virtual vai atingir uma porcentagem de pessoas, né? A mensagem do candidato ela tem que chegar no eleitorado. A gente sempre fez um cálculo, mais ou menos, que cada voto custa R$50. Então, para que o candidato tenha aquele número de votos, ele tem que fazer essa soma aí, né? Tanto de votos com esses R$50 para cada voto. Lógico que vai abaixar um pouquinho por causa da rede social, mas o trabalho dele é árduo porque ele tem que levar a mensagem. Se ele não levar a mensagem, ele não consegue ser eleito. Precisa do número X. Agora, tem outro detalhe. Muita gente está dizendo que vai votar branco, nulo e também vai se abster do voto. A você que é nosso telespectador, eu sugiro para você que não faça isso. Sugiro que você vá na urna e coloque seu voto sim, porque é a arma que você tem. A sua arma hoje não é aquela arma que alguns candidatos querem que você carregue no seu bolso para você se proteger do bandido. A sua arma é o voto, né? Mudar e mudar para melhor. A gente tem que fazer uma limpa aí, tirar esses políticos que a gente sabe que tem uma vida não muito legal na política e colocar gente nova. Por isso que a gente tem feito essas entrevistas aqui para você conhecer todos os pré-candidatos da nossa cidade, aqui da nossa região e pelo menos a nossa região votar e votar bem para que a gente possa ter a partir de 1º de janeiro de 2019 um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança, né? Porque a coisa realmente não está legal. Eu quero agradecer você e realmente te desejar muito boa sorte. Gostei da sua fala, gostei da sua colocação, gostei do que você falou pelo seu partido. Não tenho muito conhecimento, mas eu vejo que você está muito bem embasado e que tenha realmente boa sorte na sua campanha. Muito obrigado, Santiago. E aqui, olhando direto para o eleitor, que está vendo esse careca aqui, não sou bonitinho para merecer o voto por ser bonito, sou aquele que quero conversar com você agora e depois. E na minha vida eu fiz isso.
eu tenho certeza que eu atendi muito mais gente do que eu conheço nas oportunidades que tive no setor público e tenho uma trajetória de vida que felizmente me dá essa tranquilidade. Quando chegar toda a documentação lá junto ao TRE, seguramente nada está escondido, nada tem uma busca e tem uma vida profissional que não me faz ser um político profissional. Na realidade, até brinquei em algumas redes sociais de algumas pessoas que me cobravam demora numa resposta. Eu não coloquei pessoas para... O que eu responder para vocês num blog da rede virtual será a minha palavra e não será um enlatado que a gente fez. Então, muito obrigado à TV Sete Lagoas, muito obrigado a todos vocês, porque nós não teremos esse espaço tão grande num período e não vamos fazer uma campanha multiplicando R$50 vezes o número que é necessário para um voto, por entender que, apesar da política ainda ser movida dessa forma, mas por entender que se queremos mudança, nós temos que mudar com pessoas que estão buscando as mesmas mudanças que você, que não pôde pôr seu nome, estaria colocando. Mas muito obrigado. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.